Olá galera que acompanha o Área Arquivada. Durante a maior parte da vida ativa de um submarino, ele é invisível para o público em geral. Isso ocorre porque ele está debaixo d'água em operações ou ancorado em uma instalação militar. Quando um submarino atinge o fim de sua vida ativa, ele é desativado e depois desmantelado. Existem exceções a essa regra, e temos muitas delas neste fantástico vídeo de submarinos abandonados. Mas antes, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo para mais pessoas assistirem também. Então, vamos nessa! Submarino Explorer. O Submarino Explorer foi construído por Julius Kroll, em Nova York, no ano de 1866. Foi uma embarcação à frente de seu tempo. A ideia de uma embarcação que pudesse mergulhar e ressurgir por conta própria era considerada fantasiosa no século XIX, mas Kroll e sua equipe conseguiram fazê-la funcionar. Não era perfeito, aqueles que viajaram nele frequentemente reclamavam de doença de descompressão, que é causada pelo excesso de nitrogênio. No entanto, foi um avanço importante na tecnologia marítima. Apesar disso, durou apenas 3 anos. O Explorer foi levado para o Panamá, para colher pérolas e ostras das ilhas devidamente nomeadas de pérola, mas os problemas com a doença de descompressão continuaram, e os leitos de pérolas já superexplorados não produziram tanto quanto se esperava. Eventualmente, a embarcação desenvolveu uma reputação de deixar todos que serviam nela, gravemente doentes. Portanto, em 1869, ela emergiu pela última vez e foi deixada na praia. Ainda está lá até hoje, embora esteja mostrando os efeitos da idade da exposição, pode não durar muito mais tempo. Uma embarcação historicamente importante como essa, deveria receber status de proteção, mas infelizmente o Submarino Explorer não está recebendo nenhuma. U-352. O U-352 é um submarino alemão, do tipo 8C, com 220 pés de comprimento e 20 pés de largura, construído em 1940, em Flensburg, como parte do esforço de guerra alemão. O submarino teve uma carreira militar relativamente tranquila, até maio de 1942, quando se tornou o primeiro submarino alemão a ser afundado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. A embarcação estava próxima da costa leste americana na época, e foi afundada pelo Icarus, como parte da Batalha do Atlântico. Os destroços do U-352 podem ser encontrados ao sul do Cabo Hatteras, em águas calmas e quentes da corrente do Golfo, tornando um dos locais de naufrágio mais populares para os muitos mergulhadores da região. O submarino está em grande parte intacto, e desenvolveu todo um ecossistema marinho ao seu redor, com cascos cobertos de algas, anêmonas do mar, e uma variedade de corais. Muitos peixes como o amberjack e o red barb, nadam ao redor dos destroços. Especialistas afirmam que o naufrágio está em condições estáveis, e pode sobreviver por vários séculos, a menos que ocorram acidentes. USS Ling. Falando de naufrágios significativos, aqui está o submarino USS Ling, localizado em Hackensack, Nova Jersey, Estados Unidos. O submarino, com 312 pés de comprimento, é uma relíquia da Segunda Guerra Mundial, mas seu serviço durante a guerra foi breve e insignificante. Na verdade, ela não fez muito no mar. Sua notoriedade vem do que aconteceu após sua aposentadoria. Ela passou um curto período como um navio de treinamento, no estaleiro da Marinha do Brooklyn, mas depois foi permanentemente atracada perto do Museu Naval, de Nova Jersey, onde passou por uma restauração completa e foi aberta ao público como museu. Foi onde permaneceu até 2012, quando o furacão Sandy devastou a área.
Além de ser movida de seu local de ancoragem original, o USS Ling sofreu danos severos devido à tempestade e nunca foi reaberto. Nos 8 anos desde então, sua localização atual tornou-se objeto de controvérsia, já que está no Rio, não é propriedade da cidade, não está mais na propriedade da família, que possui o terreno onde o resto do museu está construído, e a Marinha dos Estados Unidos se recusou a assumir a propriedade. O museu também não tem os recursos financeiros para movê-lo ou restaurá-lo, então parece que ele permanecerá lá por um tempo. K-84. Os submarinos nucleares são projetados para serem perigosos, mas quando um incêndio irrompe a bordo, eles representam tanto perigo para si mesmos quanto para qualquer outra pessoa. Normalmente, isso não é um problema, porque os submarinos estão debaixo d'água, mas o submarino nuclear russo K-84, também conhecido como Katerinber, estava em doca seca, quando misteriosamente, pegou fogo em dezembro de 2011. Felizmente, suas armas letais não estavam a bordo na época. O K-84 estava passando por reparos em Murmansk, quando um soldador descuidado permitiu que faíscas acendessem andaimes de madeira ao redor do navio, o que por sua vez incendiou o revestimento de borracha no casco. As abordagens convencionais de combate a incêndios não conseguiram controlar o incêndio, então o submarino foi parcialmente afundado para apagar o fogo. Acredita-se que não tenha ocorrido vazamento de radiação. Se as armas não tivessem sido removidas antes do início dos trabalhos de reparo, a Rússia teria enfrentado o risco do maior acidente nuclear desde Chernobyl. Custou mais de 15 milhões de dólares para reparar o submarino danificado, que eventualmente retornou à frota, em pleno funcionamento, 3 anos após o incidente. Atualmente, ele está listado como inativo e é considerado para desativação formal. HMAS Otama. O HMAS Otama é um submarino com um segredo. O submarino da classe Oberon passou toda a sua carreira militar na Marinha Real Australiana, mas na verdade foi construído na Escócia. Foi o último navio de sua classe a ser construído, e foi lançado em dezembro de 1975. O propósito que ele serviu na Marinha era tão secreto, que as tripulações dos navios da Marinha Real Australiana se referiam a ele como o barco misterioso. Agora, sabemos que ele estava equipado com equipamentos de coleta de informações e vigilância, e passou a maior parte de seu tempo monitorando navios da frota do Pacífico Soviético e navios da Marinha Chinesa. Após ser desativado em 2000, ele foi vendido para uma empresa privada um ano depois, com planos de transformá-lo em um navio-museu. No entanto, os proprietários lutaram para obter permissão para ancorá-lo permanentemente em qualquer lugar. Eles tentaram vendê-lo no eBay em 2008, o que chamou a atenção mundial, mas um comprador não foi encontrado. Desde então, ele está em um estado de incerteza, com o plano mais recente de transformá-lo em um navio-museu rejeitado pelas autoridades em 2013. U-122. Quando falamos de U-boats alemães, geralmente estamos falando da Segunda Guerra Mundial. No entanto, os U-boats fizeram sua estreia no teatro de conflitos antes disso. Os U-boats também representaram um problema para as forças aliadas, e especialmente para as forças britânicas, durante a Primeira Guerra Mundial. Naquela época, eles eram muito mais avançados do que qualquer outro veículo marítimo de qualquer outro país, e não é surpresa que a Grã-Bretanha tenha insistido que a Alemanha entregasse todos eles, após o fim da guerra. Uma dessas embarcações entregues foi o UB-122, que passou mais de um século preso em bancos de lama no rio Medway, perto da costa sul da Inglaterra. Acredita-se que a corda de reboque presa ao U-boat tenha se partido, e o UB-122 encalhou, provando ser impossível movê-lo. Embora os bancos de lama tenham feito um excelente trabalho mantendo o navio no lugar, eles podem ter feito um trabalho ainda mais notável em preservá-lo. Toda vez que a maré baixa, é possível vislumbrar a embarcação por inteiro, e ela ainda está inteira após todo esse tempo.
Os destroços são muito frágeis para serem movidos agora, mesmo que alguém queira. Davenport. Desmontar um submarino não é fácil. Desmontar um submarino nuclear é ainda mais difícil, devido aos riscos envolvidos. Há um lugar na Inglaterra, que sabe tudo sobre isso. A base naval de Davenport, em Plymouth, tornou-se um centro para a desativação de submarinos nucleares, e em junho de 2019, a instalação alertou o governo do Reino Unido, de que estava em capacidade máxima. Tecnicamente, a base pode abrigar 12 submarinos nucleares de cada vez, com capacidade para mais 2. No mesmo ano em que enviou o alerta, o Ministério da Defesa fez um pedido sem sucesso para armazenar mais 4 submarinos nucleares, da classe Trafalgar desativados lá, com o pedido sendo rejeitado. O destino dos 4 submarinos britânicos é incerto. Catastroficamente, a instalação está atrasada em 11 anos na desativação dos submarinos, e em 15 anos na desmontagem. Sua permissão para desativar submarinos foi temporariamente revogada, após uma violação das normas de segurança nuclear em 2004, o que teve efeitos negativos desde então. O aspecto mais preocupante desse efeito é que nenhum dos 20 submarinos nucleares retirados de serviço desde a década de 1980 foi totalmente desmontado. Que story! Suspeitamos que a maioria das pessoas nunca pensou em construir um submarino amarelo antes dos Beatles cantarem sobre isso na década de 1960. Vimos alguns desde então, incluindo um que está preso no Coney Island Creek, na cidade de Nova York. Está lá há tanto tempo, que é difícil identificá-lo como sendo amarelo. O tempo, a exposição às intempéries e a ferrugem o transformaram em laranja. A embarcação é chamada Kestory, e foi um projeto de amor para Jerry Bianco, quando ele a construiu como um projeto individual em 1967. Jerry tinha uma missão estranha em mente para Kestory. Ele a construiu com materiais recuperados e pretendia usá-la para recuperar materiais do USS Andrea Doria, o transatlântico italiano, que afundou no Estreito de Nantucket, no final da década de 1950, e que se acreditava estar cheio de objetos valiosos quando afundou. A tentativa foi um desastre e um constrangimento. A grua que baixava Kestory na água, cometeu um erro e a deixou de lado em um banco de lama. Mais tarde, descobriu-se que o barco não tinha lastro suficiente, o que explica parcialmente por que ele não pôde ser posteriormente liberado. O navio foi finalmente libertado de sua situação pegajosa, por uma tempestade em 1981, mas à deriva, ele afundou parcialmente. Crimeia. Mostramos uma base de submarinos na Inglaterra, e agora aqui está uma na Crimeia. É uma antiga base secreta de submarinos soviéticos, cuja existência era tão sigilosa, que permaneceu oculta do público por décadas. Em 2003, houve uma reversão dessa posição, com a base agora aberta como um museu, para quem quiser visitá-la. A base está na península da Crimeia, em Balaclava, e era considerada pelos que a construíram, como indestrutível. As pessoas que trabalhavam lá, foram informadas de que estariam seguras mesmo em caso de um ataque nuclear. A localização da base foi escolhida especificamente porque não podia ser vista do mar aberto. Já havia portos militares em Balaclava há vários séculos, pelas mesmas razões. A construção da instalação foi concluída em 1957, durante o auge da Guerra Fria, quando a criação de bases caras sob 400 pés de rocha sólida, era vista como não apenas sábia, mas necessária. Seu propósito original era servir como centro de reparo para navios da frota do Mar Negro da URSS, mas isso foi rapidamente alterado para armazenamento de submarinos. Talvez nunca saibamos a extensão total do que aconteceu lá, mas era considerado tão importante que continuou além do fim da União Soviética. O processo de desativação só começou em 1993. Baía de Biscaia.
A Baía de Biscaia, localizada entre a costa norte da Espanha e a costa oeste da França, é conhecida por suas tempestades violentas e mares agitados. Mas tão perigosa quanto as condições podem ser na superfície da água, há algo muito mais perigoso espreitando a 15.000 pés sob ela. Em 12 de abril de 1970, o submarino nuclear soviético da classe Novembro K-8 afundou na Baía de Biscaia, com todas as suas armas nucleares ainda a bordo. Um incêndio havia começado a bordo do submarino no momento de seu afundamento, e havia começado a se espalhar pelo sistema de ar-condicionado. A tripulação conseguiu desligar os 2 reatores nucleares a bordo, mas depois ficou presa a bordo, quando compartimentos foram fechados na tentativa de controlar o incêndio. Alguns deles acabaram sucumbindo à intoxicação por monóxido de carbono, mas 73 sobreviveram e foram resgatados após 80 horas a bordo da embarcação avariada. Dada a extensão dos danos ao K-8, decidiu-se que uma missão de resgate era impossível. Isso significa que há um submarino nuclear gravemente danificado, com mísseis nucleares teoricamente viáveis, afundando lentamente no fundo do mar. HA-19. O ataque japonês a Pearl Harbor é um dos incidentes militares mais notórios da história americana. Frequentemente, é retratado como um ataque sorrateiro japonês, no qual as forças japonesas atacaram e escaparam antes que os americanos pudessem responder. No entanto, isso não reflete a realidade do incidente. O submarino japonês HA-19 é evidência disso. É um submarino japonês, da classe Chippewa, que deveria entrar em Pearl Harbor e lançar 2 torpedos em navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos, em 7 de dezembro de 1941. Aparentemente, o plano era afundar o submarino descartável com explosivos, assim que a missão fosse concluída. No entanto, a tripulação do submarino era incompetente. Eles não conseguiram entrar no porto, devido a erros de navegação, e depois encalharam, onde o submarino foi capturado pelos americanos. Foi o primeiro navio desse tipo, que os americanos já tinham visto e, portanto, os alertaram para a possibilidade de ataques sorrateiros de pequenas embarcações difíceis de detectar. Após estudar o navio, a Marinha dos Estados Unidos o levou em turnê pelo país, para arrecadar fundos em campanhas de venda de títulos de guerra, e depois o transformou em uma exposição de museu. Ele ainda está em exibição no Museu Nacional da Guerra do Pacífico, em Fredericksburg, no Texas. Viúva Negra, U-475. Nosso último submarino, o U-475, era um submarino da Marinha Soviética, construído com a Guerra Fria em mente, mas acabou em um local muito improvável. O submarino, também conhecido pelo apelido de O Viúva Negra, está atualmente ancorado perto de Stroud, no rio Medway, na Inglaterra. O U-475 é um submarino soviético do projeto Classe 641, e é um dos 74 conhecidos por terem sido concluídos pela Marinha Soviética, entre 1957 e 1983. Esta embarcação em particular, foi lançada em dezembro de 1966 e serviu por quase 30 anos antes de ser desativada em 1993. Passou a maior parte desses anos, como parte da frota báltica soviética, mas foi usada principalmente como navio de treinamento no final de sua vida operacional. A Marinha Russa vendeu o submarino para um comprador privado na Inglaterra, que o transformou em um navio-museu. Originalmente, ancorado perto da barreira do Tâmisa, ele foi posteriormente movido para Folkestone em 1998, e depois para sua localização atual, em 2004. Como você pode ver pelas imagens, a Viúva Negra agora está em um estado grave de deterioração e não pode mais funcionar como museu. Deveria passar por trabalhos de restauração, mas, considerando o estado da embarcação, pode já ser tarde demais para isso. Então é isso. Qual submarino abandonado você achou mais incrível? Conte nos comentários.
E também, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.